Bom dia, poderosa! Segundamos! Poderosa, porque você escolheu vir para cá para receber boas notícias. É aqui que você vai receber boas notícias, motivação, sim, até porque é na palavra de Deus que a gente encontra ensinamentos, motivações, ativações. Bom dia, Thay! Bem-vinda! Já vem chegando, apertando os coraçõezinhos, convidando suas amigas poderosas. Vamos começar essa segunda-feira com a energia certa. Hoje eu vou falar sobre medo. Bom dia, Flor! Marília, bem-vinda, corações. Me fala aqui se a conexão tá boa, se tiver. Tô vendo. Deixa eu... Meu café. Vão trocar de lugar junto com aí, chamando as suas amigas. Que hoje nós vamos falar sobre como os medos têm te paralisado. Os medos têm atrapalhado você. Pronto. O medo tenha paralisado você, tem atrapalhado você na sua vida, no seu empreendimento, no seu negócio. Hoje é dia de nós aprendermos sobre como não ser movidas, não ser paralisadas pelo medo. Então já vai chamando as suas amigas aí, vamos embora para começar essa segunda-feira de forma incrível e extraordinária. Calma aí que eu vou acender a luz, fica aí. Bom dia, Cássia, Flor. A Flor falando, o seu stories ontem tava doido. Pois é, o que aconteceu? Me fala aqui. Eu sei que eu fui bloqueada ontem. No final de semana eu fui bloqueada nos stories. Por isso que algumas viram, algumas não viram. Eu não consegui postar stories ontem. Por causa lembra que quem viu meus stories agora final de semana, a gente participou de um encontro de casais, né, que a gente sempre participa, e eu postei aqui a participação minha e do André, a gente cantando e tudo mais. Como tinha música, o Instagram ele me bloqueou por causa de direitos autorais. Ó, tava repetindo a cada vez que atualizava, entendi. Aconteceu, eu não sei, né, não vi isso, mas aqui me falava, aqui tinha aviso pra mim que eu estava sendo bloqueada por causa disso. Aí parei não consegui mais postar. Faz parte. Essas atualizações, né? Cada atualização a gente vai descobrindo uma coisa nova. Vambora! Vamos dominar esse medo, não permitir que os medos nos controlem, nos paralisem. O medo, me fala aqui, o que tem causado em você? O medo tem te paralisado? É uma dificuldade sua hoje? Coloca aí pra mim, deixa eu botar o tema. Domínio. Domine sobre o medo. Deixa eu fixar. Pronto. Chama as suas amigas, pega o seu café, pega o seu caderno. Aqui você vai sempre receber motivação, sim, porque a Bíblia... Ah, e outra coisa, eu vou sempre estar usando a Bíblia como um manual para que nós possamos aprender. Não vou falar aqui de religião, não falo sobre religião aqui. Eu falo sobre sabedoria. Eu falo sobre como você ter uma vida próspera, de decisões certas, sabedoria, de acordo com a palavra, porque lá você encontra
tudo para que você possa ter uma vida próspera e abençoada e feliz e animada e ter uma visão diferente das circunstâncias que você vive. Meu Deus, é maravilhoso demais. E aqui você vai receber notícias boas, porque o que a televisão fala são crises, são problemas, são dificuldades, são as crises que estão chegando por aí. Mas a Bíblia você encontra boas notícias, inclusive em meio à crise. Como você lidar com a crise, como você lidar com o medo. E isso a gente vai conversar hoje. A Flor falando, paralisada não, mas o bicho é chato na mente. É verdade. Uma das coisas mais difíceis é a gente... muitas vezes a gente não é paralisada, nós passamos por fases, né? Tem uma fase que o medo ele nos domina de tal forma que ela nos paralisa. E aí, conforme for o tempo que a gente vai aprender aqui, vou te ensinar, vou compartilhar com você como a gente dominar ele, como a gente não ser dominada e não ser paralisada. Aí a gente passa pela segunda fase, né? Os medos vêm e aí você tem que controlar a sua mente, renovar a sua mente. Vamos lá? Pega aí o seu caderno. Pega o seu caderno. Se você tiver Bíblia aí, pega. Se você não tiver, não tem problema. Anota aí, depois você vai ver. E partiu. Quanto tempo você tem sido paralisada por causa dos seus medos? Por causa das circunstâncias que você olha e vê como algo que é muito maior que você. Lá em Salmos 34:4 diz assim, ó: clamei a ele e ele me livrou de todos os medos. Há uma diferença entre medo e temor. Medo, ele nos protege. Claro, o medo não é uma coisa ruim, totalmente de fato, a não ser quando ele te paralisa. Mas o medo, ele te protege, ele faz você observar, ele faz você analisar. E isso a gente vai estar falando isso aqui mais pra frente. O espírito de medo, ele nos paralisa. Aí que é o problema. O medo, ele nos protege, foi o próprio Deus que criou o medo, para que a gente possa ter uma visão certa das coisas que a gente passa, para a gente analisar. Só que também existe o espírito de medo, e é esse que nos paralisa. Lá no Salmo 134, ele nos ensina, clamei e ele me livrou de todos os medos. Essa foi a primeira chave. Não sei se você faz parte lá da nossa comunidade, lá no Telegram, aonde todos os dias, durante um ano, foram 365 dias, eu compartilhei chaves com você para que você pudesse treinar a sua fé. A verdade é que muitas de nós vivemos fracassos na nossa vida, seja no nosso empreendimento, no nosso casamento, seja... muitos fracassos que nós vivemos na nossa vida é por fato, problemas emocionais, descontroles emocionais, nós não sabemos muitas vezes lidar com as nossas emoções, sendo que a base do controle emocional não está exatamente na inteligência emocional, mas na inteligência espiritual. É em Deus. Existe uma inteligência espiritual. Como isso? Fortalecer a fé. Nós estivemos durante um ano fortalecendo a nossa fé. Todos os dias a gente ouvia aquele áudio e fazia e praticava. Porque olha só, exercitar a fé é como se exercita um músculo. Exercita um músculo. Todos os dias você vai lá, faz o mesmo exercício repetitivo. E aí daqui a pouco começa a aparecer os músculos. A fé é a mesma coisa. É necessário fazer esse treinamento. E a gente treinou durante 365 dias. E quantas coisas nós vivemos ali. E ele continua, tá lá. Entra lá, tá escrito assim, meditando e me empoderando, essa comunidade. Todo dia você vai fazer uma chave e exercitá-la. Todos os dias você vai estar exercitando a sua fé.
Lá em Lucas 8:22, você vai encontrar lá o episódio aonde Jesus está junto com os seus discípulos dentro de um barco, atravessando de um lado para o outro. Jesus estava muito cansado depois de um dia muito cheio, e aí ele entrou no barco e pegou no sono, ele dormiu. E no meio da noite veio uma tempestade, uma grande tempestade. E aí os discípulos, por causa da tempestade, a água entrou dentro do barco, eles estavam quase afundando. Os discípulos, morrendo de medo, chamou Jesus. Jesus, você não tá com medo? Você não tá preocupado de nós morrermos? Ele simplesmente levantou. Gente, eu imagino Jesus levantando nessa hora. Ele olhou, deve ter olhado para os caras e falou assim: meu Deus. E ele disse assim: acalma-se, mar, acalma-se. Ele só falou isso. E o mar e a tempestade se calou, se acalmou. O que eu quero compartilhar com você a respeito disso? No final desse episódio, quando ele viu que os discípulos não tomaram decisão nenhuma, não tomaram posicionamento, Jesus falou assim: cadê a sua fé? Gente, aqueles discípulos andavam com Jesus o tempo todo e viam como Jesus falava, como ele usava a autoridade dele, como ele lidava com os medos dele. Jesus era uma pessoa como outra qualquer, mas ele seguia princípios, e nós vamos estar falando hoje sobre princípios, sobre esses princípios. Jesus, ele sabia o que ele enfrentaria por causa da missão dele. Na semana retrasada eu falei sobre missão. E uma das coisas que eu falei é que quando você tem a clareza da sua missão, você também sabe quais são as dificuldades que você vai enfrentar. E isso é poderoso demais. Como Jesus sabia a missão dele, ele tinha clareza da sua missão, ele também sabia quais eram os inimigos que ele ia enfrentar. Um dos inimigos que ele ia enfrentar era a incredulidade dos próprios amigos dele, que andava com ele, que via ele fazer milagres. E mesmo assim, numa oportunidade que aqueles caras poderiam lembrar: caramba, Jesus usa tanta fé, né? Vamos mandar o mar acalmar? Eles foram lá, correram para Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso demais? Isso nos prova que nós podemos fazer e acalmar o mar. Ele só quis mostrar pra gente, através dessa história, que, olha, claro, eles chamaram Jesus, mas eles só precisavam usar a autoridade que Jesus já tinha ensinado a eles. Porque ele perguntou: cadê a sua fé? Jesus perguntando para eles: como assim? Vocês me veem o tempo todo fazendo, por que vocês não fazem? E é isso que ele nos pergunta hoje: cadê a sua fé? Por que você não manda esse medo calar? Essa tempestade parar? Essa situação adversa na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças calar? Somos nós que mandamos calar. Nós somos poderosas. Eu chamo você de poderosa, não é porque para te dar apenas um empoderamento, mas é para te dizer quem você é. Aqui nesse caderno, no nosso caderno, é um guia, né? É um devocional, e é um guia onde eu te ensino sobre como meditar, como fazer devocional, como usar a palavra, o poder da palavra. Gente, eu fui curada da ansiedade através da palavra, de falar, simplesmente falar a palavra de Deus, apenas isso. E é tão louco que enquanto mais você vai falando a palavra, a neurociência explica, né?
Você vai falando palavras positivas e essas palavras vão oxigenando o seu cérebro. Você vai ficando calma. A sua ataque cardíaca, quando você fica ansiosa, você não fica com o coração acelerado, ele diminui esse fluxo sanguíneo, o seu coração ele fica calmo e você fica criativa e a sua mente fica livre para pensar em soluções. Isso é neurociência que explica. Agora deixa eu te falar da Bíblia. A Bíblia, ela fala assim, ó, ela nos ensina que a Bíblia, tem palavras de poder, ela é viva. Então, muito mais do que você falar palavras positivas, é você falar a palavra que Deus fala a respeito de você. Tem uma página aqui só para falar quem é você, quem eu sou, poderosa. E aqui tá lá em Lucas 10:19, que fala que você é poderosa. E fala aqui, ó, várias coisas do que você é. Por que tá aqui? É para você usar no seu momento de medo, porque no seu momento de medo você tem que lembrar a você quem você é. Quem você é vai fazer diferença na sua identidade. Quando você resgata a sua identidade e você lembra para você o tempo todo quem você é, tudo isso cientificamente que eu expliquei aqui, que o seu corpo responde, a sua alma responde e agradece. E você para de ficar deixando as suas emoções moverem. Um dos cadernos, eu coloquei exatamente essa palavra. Não vivo pelo que sinto. Você não precisa viver pelo que você sente. Você pode dominar todos os seus medos. O medo não é para ser administrado. É para ser resistido. Às vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, você não tem medo do... Me falaram, nós estamos aqui agora em contagem regressiva para o nosso almoço de negócios, que vai acontecer no dia 9 de julho. Nós estamos fazendo um movimento aqui em Caxias, despertando mulheres empreendedoras, um exército de mulheres empreendedoras. Qual o objetivo? O objetivo é nós formarmos uma rede aonde uma apoia a outra, uma ajuda a outra, uma cresce com a outra, e quando nós temos conexões poderosas, nós crescemos aceleradamente. Deus deseja nos levantar e fazer negócios através de nós. Por quê? Porque nós não ajuda só a nossa vida, mas ajuda as outras pessoas. Os nossos negócios são resposta para a vida de pessoas. E aí, quando eu fui começando a fazer e falei que a direção que eu tinha era que para fazer em Caxias, quantas coisas que eu ouvi. Ah, porque é muito difícil. Ah, porque é muito desafio. Por que você não faz em outro lugar? Ah, tem que ser em Caxias. Quando você entende o que você precisa fazer, por mais que haja desafio e por mais que haja medo, porque sim, tem medo. Mas o medo ele não é para ser administrado, ele é para ser resistido. Como que se resiste ao medo? Indo lá e fazendo. E aí você perde e ele não permite mais que ele mande em você e te domine. Quando vier o medo, e aí vai anotando que agora eu vou falar para você 5 passos para que você possa dominar esse medo. 1. Não administre esse medo. O resista. O resista. 2. Questione. Melhor, analise, reconheça e admita. Enquanto você está anotando aí, eu vou te dar 2 segundinhos para você ir lá, chamar sua amiga para vir para cá. Que eu sei que você tem um monte de amigas poderosas que não sabem que são poderosas e estão deixando o medo paralisá-las. Aqui, todos os dias na segunda-feira, toda segunda-feira, 8 e 7, é para despertar você para a mulher incrível e poderosa que você é em Deus. Não é sobre religião, é sobre conexão com Deus, de você entender quem você é.
Quando você entende quem você é, meu Deus, não tem nada que te paralise, não tem nada que te pare. Então vai lá, corre lá e chama sua amiga e corre pra cá. Então, repetindo, vou repetir, Flor. Primeira coisa, não administre o medo, o resista. Foi como eu te ensinei aqui a priori. Você não fica conversando com medo. Ai, meu Deus, será que é para fazer? Não vou fazer. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, o medo é para ser resistido. Ou seja, tá com medo? Vai lá e faz. Não vai com essa história, vai com medo mesmo não, tá? Eu ouvi e falei muito isso durante muito tempo. Eu sempre falei assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Né? A gente sempre fala isso. Isso é furada. Não vai com medo, não. Porque no meio do caminho, aquele medo, se você carregar o medo contigo, vai ter uma hora que ele vai te paralisar. Então, o medo não é para ser administrado e para você carregar ele. O medo é para você falar assim, olha, sai daí, fica aí que eu tô indo. Vai lá e faz. E se der errado? Se der errado, você tentou. Se der errado, você vai ter a certeza de que aquilo dali não era para ter feito. E pronto, acabou. E perdoe-se. Pronto. Se o próprio Deus, ele fala que esquece os nossos erros e coloca no mar do esquecimento, por que que eu e você temos que ficar lembrando dos nossos erros? Entende? Então, primeiro, não administre o medo, o resista. 2, analise, reconheça-os e os admita. Vamos lá. Segunda coisa que a gente precisa fazer é analisar esse medo. Tô sentindo esse medo por quê? Esse medo é real? Você tem que analisar esse medo. Esse medo é real? Isso realmente vai acontecer? Porque geralmente o medo são coisas que você nem sabe se realmente vai acontecer e você tá dentro do si. Ai, meu Deus, será? Se eu fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Você já tá programando aqui o seu fracasso, a sua derrota, a consequência daquilo que você vai fazer aqui dentro. Aqui dentro. E você já tá ansioso e sofrendo aqui dentro por uma coisa que ainda nem aconteceu. E geralmente, a maioria dos medos que eu e você temos é algo irreal. Ele não existe. Então, primeiro, analise. Analise esse medo. Segundo, o reconheça. Tô com medo por quê? Por que eu tô com medo? Vai acontecer o quê? Eu estou com medo exatamente de quê? Qual é o medo que eu tenho de fato? Terceiro, admita. Admita que você tá com medo. E tá tudo bem. O nosso maior problema é nós não admitirmos as nossas fraquezas. Quando a gente admite as nossas fraquezas, a gente sabe com quem a gente tá lutando, quem a gente tá enfrentando, entende? Então, admita-os. Lucas 10:19 diz o seguinte, ó, você que tá chegando aqui, eu não falo de religião, eu falo de princípios. E os princípios para que nós possamos viver uma vida próspera, abençoada, feliz, sem medo, sem ser movida pelas emoções, dominando sobre os nossos medos, nós pegamos esses princípios no lugar aonde Deus, o seu Criador, deixou uma lista de comportamentos para que você possa ter tudo aquilo que ele prometeu. Sabe o que ele prometeu para você? Uma vida em abundância. Uma vida equilibrada. Uma vida que você é feliz em todas as áreas da sua vida. Sabia que isso é verdade? O que eu mais ouço é assim, ó.
Eu sei que não é possível ter uma vida feliz em todas as áreas. A gente sempre é infeliz em uma. Não é não, mentira! A Bíblia diz sobre uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida alegre e equilibrada. Se é isso que a Bíblia diz, eu não abro mão disso. E é isso que você tem que fazer. Não abrir mão das verdades que a Bíblia tem para você. E ela mesma ensina como acessar. É ela que nos ensina como acessar. E é por isso que a gente vai estar falando aqui sobre... A gente vai estar sempre usando a Bíblia como esse princípio que vai nos levar até lá. A nossa liberdade do medo, anota isso aí. A liberdade, ela é nos concedida a partir da sua posição, do seu posicionamento em relação a esse medo. Então, terceiro, tome posição diante desse medo. Olha o que está escrito lá em Lucas. Lucas 10:19. Diz assim, ó. Eu amo essa palavra. Olha só o que ela diz. Deus falando para você. Eu lhe dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Quais são os inimigos que têm te afrontado? Ele diz assim para você: eu te dei poder para pisar em cobras e escorpiões. Ah, gente, como eu não senti poderosa? Como? Como não? A Bíblia está o tempo todo falando para você a sua identidade, quem você é. Vou repetir, Flor. 1. Administre o medo e o resista. 2. Analise, os reconheça e os admita. Senão a gente não tem com quem brigar. A gente não sabe qual é o medo que a gente está enfrentando. 3. Tome posição diante do medo. E aí eu disse, a liberdade é nos concedida pela sua posição, pelo seu posicionamento. Nós precisamos nos posicionarmos diante desse medo. E como que é essa posição diante do medo? Lucas está falando aqui, 10:19, que Deus te deu, fala assim, ó, Deus te deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E sabe o que é maravilhoso? Ele continua falando assim para você. E nada, olha só, gente, que poderoso demais. Nada lhe causará dano. Ah! Que isso? E você tá com medo. E você tá permitindo que esse medo te paralise. A Bíblia tá falando pra você, olha, nada vai te causar dano. Aí você pode falar assim, ah, Patrícia, mas tá me causando dano sim. Tá? Porque eu tô doente por causa de questões emocionais, a minha vida financeira, ela tá com problema, eu não consigo lidar com os meus problemas no casamento, o meu marido é grosso, o meu marido é uma pessoa difícil, o meu filho não me obedece, ele é rebelde, e aí você fica encontrando problemas. E aí deixa eu te falar uma coisa, a maioria dos problemas que nós vivemos no exterior, todos os problemas que estão ao nosso redor, é reflexo da maneira como a gente se comporta em relação a eles. Como assim? Isso tem a ver também com o medo, sim. A gente precisa enfrentar as nossas circunstâncias com fé. Com fé. Quando a gente se posiciona diante dos nossos medos e problemas com fé, lembra que eu te ensinei anteriormente em relação à neurociência, como o seu corpo reage pelo que você fala? O seu corpo vai reagindo da maneira que você fala. E aí, quando você fala certo, você tem um comportamento certo. Você não toma atitudes erradas. Por isso que tem tudo a ver com a palavra, com o seu posicionamento. Se a Bíblia está falando que você tem o poder de pisar em escorpiões e cobras, o que ele está falando para você?
Ele tá falando assim, olha, sabe esses inimigos que tem te afrontado, esses medos que você tem afrontado? Você tem o poder de fazer ele calar, de pisar neles e ir avante. Ele já te entregou o poder, você nem precisa pedir. Tem coisas que a gente fica pedindo na Bíblia, fica pedindo a Deus, orando. Já tá tudo garantido. Ele já te deu. É só você se posicionar. Aí ele fala assim, ó. E nada lhe causará dano. Ele tá te dando uma receita. Pisa no seu medo. E ele não causará dano a você. Gente, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Aí ele fala assim: mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegre-se, porque seus nomes estão registrados no céu. O que ele está falando aqui, gente? Para você não ficar orgulhoso porque eles te obedecem. A verdade é que nós somos, sim, poderosas. Nós temos, sim, a autoridade de calar os medos. Nós temos autoridade. Mas você sabe que não é o nosso nome, né? É o nome de Jesus. É Ele que nos ensina, é Ele que nos empodera, é Ele que nos ensina e nos mostra como nós perdermos os nossos medos. Então, toma posição diante do seu medo. Quarta coisa. Eu aprendo com Davi que ele entendeu o poder das perguntas. Tá lá em Salmo 42, 5. Anota aí para depois você meditar. Lá em Salmos 42, 5, ele fala assim, ó. Olha só que poderoso. Davi conversando consigo mesmo. Ele fala assim: por que está tão abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Espera em Deus. Espera em Deus. Isso é poderoso. Sabe o que ele está te ensinando? Conversar com você mesma. Você tem conversado? Se você não conversa consigo, você é louca. É o contrário. Não são loucos aqueles que conversam consigo, são loucos aqueles que não conversam. Você precisa conversar contigo todos os dias. E aí, acordou bem hoje? Você tá feliz? Você tá bem? Tem alguma coisa te perturbando? Você tem que conversar. Às vezes a sua alma tá abatida. Davi, ele aqui nesse momento, no Salmo 42, ele tá abatido, ele tá aflito. E ele vai conversar com a alma e ele fala assim: alma, por que você tá aflita? Por que você tá tão triste? Você tem fé em Deus. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que guarda você. Você já passou por tantas experiências. Espera em Deus. Ele estava falando com ele mesmo. Então, a quarta coisa: converse com você continuamente. Não só para você analisar, como nós falamos anteriormente, mas para que você coloque as suas emoções no lugar, avisando para ela: alma, por que você está assim? Você está com medo de não conseguir pagar aquela conta, por quê? Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O porquê que você está com medo? Aí geralmente você responde, né? Mas eu não sei como solucionar solucionar esse problema. E aí você responde com a própria palavra de Deus. É por isso que é tão importante nós conhecermos o que está escrito na Bíblia. Quanto mais nós conhecemos o que ela fala ao nosso respeito e o que tem disponível para nós, não tem argumento para os pensamentos negativos. Então, quarto, converse com você continuamente. Fique conversando com você. Todo dia. Acorda, se dê bom dia. Bom dia, você tá bem? Não tá bem? Por que você tá triste? Por que eu tô triste hoje? Ah, por causa disso? E vai questionando.
Admita o seu medo e briga com ele. Usa a palavra contra ele. Eu uso caderno de verdade, tá? Esses cadernos aqui que eu compartilho com vocês é porque por muitos anos, eu uso caderno. E eu coloquei um bilhetinho pra mim aqui, ó. Eu escrevo bilhetes pra mim. Você já escreve bilhetes pra você? Eu tenho bilhetes espalhados pela casa pra mim, pra eu lembrar de coisas que naquele momento eu preciso lembrar. Por isso que os cadernos, ele tem frases específicas. Pra quê? Pra que você possa lembrar. E aí eu escrevi um bilhetinho assim pra mim, ó. Pressione os seus inimigos citando as escrituras. Quando os medos me vêm, eu lembro. Opa! Eu tenho que pressionar os meus inimigos citando as escrituras, citando a verdade. O medo vem e eu uso a palavra e ele se cala. É poderoso demais. Quinto, peguei esse princípio lá em 1 Tessalonicenses 5:8. 5:8. Olha só que princípio poderoso. Ele diz assim, ó. Mas nós que vivemos na luz. Vamos lá. Vou começar a explicar logo esse primeiro. Nós que vivemos na luz. Está na escuridão. Você não está conseguindo enxergar as circunstâncias da sua vida. E aí, nesses primeiros 4 passos, você já vai começando a tirar essa escuridão e vai começando a ver. Ver que há solução, ver que há esperança, ver que há uma possibilidade de se resolver. E por mais que você não consiga resolver pelas suas próprias mãos, deixa eu te contar uma coisa. Deus é fiel para não te deixar na mão e fazer milagres e abrir portas dos céus para solucionar os problemas que você tem para resolver. Tem coisas que não tá na sua mão para resolver e Ele vai resolver para você. Fique em paz. Fique em paz. Ele nos ensina assim, ó. Mas nós que vivemos na luz, olha só, devemos ser sóbrios. Ele não tá falando para você que você vai ser sóbrio de acordo com o que você tá aprendendo aqui desses 5 passos e você vai se sentir sóbrio. Sóbrio o quê? Em paz, equilibrado, você tá vendo, olhando as circunstâncias, você tá enxergando os seus medos, enxergando as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele não tá falando, você vai se sentir sóbrio, ele está ordenando a você, te dando um comando. Devemos ser sóbrios. Sabe o que é poderoso? Ai, meu Deus! Tá na sua mão esse poder de ser sóbria. Ninguém tem o poder, nem seu marido, nem seu filho, nem as circunstâncias, nem os problemas, tem as emoções na mão deles. Entende? Deus está devolvendo a você o poder de ninguém mexer com as suas emoções, nem problema, nem coisas, nada. Gente, isso é tão poderoso, isso é tão maravilhoso. Eu passei por uma experiência alguns anos atrás. Passei domingo, agora eu vou te contar de domingo depois. Uns anos atrás, eu tinha Eu sempre falava que o meu marido, ele tinha o poder de me irritar. Ele sempre fazia coisas que me chateavam, que eu ficava assim, cara. E eu falava assim pra ele, ó, teve uma vez de me irritar e de me magoar. E aí teve uma vez que a gente estava discutindo e eu falei assim pro meu marido, cara, ninguém consegue me magoar tanto quanto você. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém. Mas você consegue acabar comigo. Quando eu falei isso, veio uma vozinha assim, ó. Que é Deus, falando assim. Presta atenção. Você está entregando tudo isso e todo esse poder na mão do André? Aí eu fiquei assim, pensando, refletindo, ó, analisar e reconhecer
e admitir. E aí eu fiquei pensando, calma aí, eu tô entregando o poder das minhas emoções na mão do André. Qualquer coisa que ele fizer, ele pode me magoar ou me deixar triste, ou me deixar alegre. Ou seja, eu tô dando o poder na mão de alguém para nivelar as minhas emoções. Naquela hora eu fiquei assim, opa, calma aí. E aí Deus falou assim para mim na hora, ninguém pode ter esse poder, a não ser você mesma. As circunstâncias do que as pessoas fazem conosco, ela tem muito mais a ver com a maneira como a gente se sente a respeito dos outros do que com aquelas pessoas. Como é que você está lidando com a maneira que as pessoas ou as circunstâncias, os problemas acontecem? Isso é mais sobre você do que sobre os outros, entende? E isso é um poder extraordinário, porque isso é libertador. Você ter o domínio das suas próprias emoções, dos seus próprios medos e não permitir que ninguém possa mexer com você. Isso é um exercício diário. E isso é maravilhoso e libertador. Então, devemos ser sóbrios, ou seja, é uma atitude, sobriedade. Quando Deus me alertou que André tinha minhas emoções na mão dele, ele me despertou para eu analisar, para eu ser sóbria, parar com aquela embriaguez de achar que se ele não me amar, se ele não falar isso, se ele não falar aquilo, se ele não me elogiar, eu não me sinto amada, não me sinto querida. A partir do momento que eu entendi que ele não precisa falar nada para eu me sentir amada, feliz, poderosa, capaz, criativa, você tira da mão de pessoas todo esse empoderamento, porque a Bíblia, a palavra de Deus já falou tudo que você é, que está escrito aqui, que eu coloquei aqui no caderno. Você é amada, você é guardada, você é protegida, você é predestinada para um propósito, você é escolhida. No final a gente vai falar, vai se encher disso e a gente vai falar isso junto. Terminando, ele continua o princípio, ele fala assim, protegidos pela armadura da fé. Olha só que poderoso. Primeiro, vive na luz, porque nós passamos pelos 4 passos que eu ensinei para você. E aí a gente chega na luz de enxergar. Então, você deve ser sóbria. Aí ele continua, protegido pela armadura da fé. Ai, gente. Sabe como você é protegida? Pela armadura da fé, você usando a fé. E como que você usa a fé? Alimentando-a. Ou seja, falando, declarando. Você precisa se ouvir falar das verdades, porque você já acorda meditando no medo, no problema? Você já acorda pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou... Você está meditando no problema e o problema vai te angustiar de tal forma que o seu dia vai ser horrível. Agora, quando você responde aos seus medos, às suas ansiedades, os seus problemas com a verdade da fé, ela te protege. Meu Deus, eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque ela te ensina a ser dominadora. A Bíblia diz lá em Gênesis que eu e você nascemos para dominar sobre esta terra, não para ser dominada. Entende? Ai, Patrícia, eu não consigo. Meu Deus. Para de chorar e para de reclamar que você não consegue. Pega esses princípios e vai lá e toma um posicionamento. Daqui a pouco você está conseguindo dominar sobre as suas emoções. Quando eu fui curada da depressão, da ansiedade, eu vivia, o meu foi ao contrário, tá? Eu não ficava acordada, não, eu dormia, eu só queria dormir para fugir dos problemas. E quando Deus abriu os meus olhos
os meus olhos para eu ler. Foi assim, ó, eu tava no meu espelho, penteando assim o cabelo. Deus fala comigo muito no espelho. E aí eu tava assim, ó, no espelho, conversando comigo mesma, entendeu? Conversando. Deus falou assim pra mim: você tá ansiosa. Mas eu nunca fui ansiosa, eu sempre fui muito tranquila. E eu não sabia que eu estava taquicardíaco, queria só dormir, aquela sensação de enforcamento, não conseguia respirar. E eu tava me sentindo assim naquela dia. Eu acordei assim. Agora imagina, gente, você acordar assim. Você nem viveu ainda, já tá acordando assim, entende? Que a gente já acorda meditando no problema. Aí eu fui, sentei aqui e falei assim: Deus, calma aí. Se você falou que tô ansiosa, você precisa me ajudar. O que eu preciso fazer? Me acendeu uma raiva tão grande, porque como pode eu ler uma Bíblia que fala tantas coisas doidas, inclusive que existe uma paz que excede todo entendimento, e eu não tá vivendo? E eu falei para Deus: eu não admito não viver o que a Bíblia diz que eu posso viver. Eu não admito, me mostra. Porque eu sei que a tua palavra não mente. Eu sei que você não tá errado naquilo que você promete. Então a errada aqui sou eu. Tem alguma coisa que eu ainda não acessei. Me mostra. E aí eu abri a Bíblia. E aí ele me levou naquela palavra que a gente está cansado de saber. Não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Antes, entregue na mão dele e agradeça. E eu fiquei assim: meu Deus, eu nunca tinha lido essa palavra dessa forma. Deus já deixou tudo pronto para você. Começa a pegar essas palavras e usar. Quando ele quis dizer de agradecer, sabe o que ele estava querendo dizer? Começa a falar essa palavra. Começa a falar. Tá com problema? Fala a palavra. Tá com medo? Usa a palavra que a gente começou, Salmo 34:4. Clamei e ele me livrou de todos os medos. Então, proteja-se pela armadura da fé. Lá no Telegram tem chaves. Você fazia chaves? Você conhece? Volta lá se você está enfrentando esse medo. Volta lá todo dia. Nós somos como sacos furados. Se você não encher esse saco com fé todos os dias, vai dar ruim. Você tem que encher todos os dias. E ele fala assim, ó: protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Sabe o que é esse capacete da esperança da salvação? É você proteger a sua mente desses pensamentos negativos e substituir pelos positivos. Os pensamentos, eles vão vir, mas precisam ser substituídos pelas verdades de Deus. E aí, poderosa demais, você vai dominar sobre as suas emoções. Vamos terminar essa aula aqui dominando sobre quem você é, dizendo quem você é. Eu vou pegar o caderno aqui. E você vai falar junto comigo o que você é. Porque já muda a energia. Quando você fala a verdade a respeito de você, já muda a energia aqui. Aquela ansiedade vai embora, aquele medo vai embora. Você vai se alimentando daquilo que realmente você é. O seu cérebro oxigena e você começa a ter possibilidades de ter ideias criativas. Porque a sua consciência, ela tá limpa. Limpa e livre para pensar. Pensar ou na solução ou entender e ter a consciência de que Deus está contigo. Então vamos lá, fala comigo, junto comigo. Eu sou amada. Eu sou guardada. Eu sou predestinada para um propósito. Eu sou escolhida para um destino. Eu sou forte. Eu sou amorosa. Eu sou equilibrada. Vai dizer, mas eu não sou não. É assim, fala. Eu sou equilibrada. Eu sou sábia.
Eu sou farta. Eu vejo o melhor em tudo. Eu sou luz. Eu sou luz na escuridão. Eu sou líder sobre a terra. Eu sou multiplicadora. Ah, não, mas eu sou multiplicadora não. Tô gastando mais do que qualquer outra coisa. A minha conta do cartão, tô em dívida. Você não vai mais dividir, você vai multiplicar e você vai falar: eu sou multiplicadora. Eu sou assegurada. Eu sou salva. Eu sou mais que vencedora. É assim que Deus fala para você. É assim que Deus te descreve. É assim que Ele te vê. É assim que Ele olha para as circunstâncias e dificuldades que te assombram. Ele não olha com pena. Gente, para de olhar com pena para você, porque Deus não te olha com pena. Ele olha para você e fala assim: olha, assegurada, abençoada, eu já entreguei tudo para que ela possa ser vitoriosa. É só ela usar isso no poder que eu já entreguei para ela. Tenha um dia poderoso, tenha uma semana maravilhosa. Você tem todas as ferramentas na sua mão. Pega essas ferramentas aí e modela o seu mundo. E aí não tem como você não ser movida, você ser movida pelas suas emoções. Patrícia, mas isso parece para mim muito utópico. Experimenta. A Bíblia fala assim para você, assim, ó, coloca a minha palavra, teste a minha palavra. A Bíblia fala para você testar, botar ela à prova. Bota a Bíblia à prova. Se você seguir as orientações que eu tô falando aqui para você, você não tá seguindo a minha orientação, não. Você tá seguindo a orientação bíblica. Bota à prova. E eu posso te dizer, se eu vivo essa doideira de não ser movida pelas emoções, e quando as emoções vêm, eu domino ela e mando ela ser escorraçada e ir embora, por que você não vai poder ter esse poder? É claro que tem, é só usar os princípios. Então, repetindo para a gente terminar, não administre o medo, o resista. Analise, o reconheça, o admita. 3, tome posição diante do medo. 4, converse com você continuamente. E 5, proteja a sua fé. Dia maravilhoso para você. Tira print. Tira print dessa aula e você vai compartilhar. Me marca, tá, gente? Me marca. O Instagram ontem me bloqueou. Eles não estão querendo me ajudar nisso aqui. Me ajuda nisso aqui. Compartilha, coloca um bilhete. Mas não só compartilha, não. Coloca assim, ó. O que você aprendeu? Qual foi a chave que virou? E aí ela vai ficar, sua amiga, vai ficar curiosa de vir aqui receber essa palavra para hoje. Quando você entende, deixa eu desativar os comentários para você tirar foto. Quando a gente entende como dominar os nossos medos, todas as áreas da nossa vida começa a entrar num equilíbrio e você é feliz em todas as áreas da sua vida. Você entende o poder de você entender que o autodomínio está na sua mão porque o próprio Deus entregou para você. Você que é empreendedora, eu lido com tantas empreendedoras. Os negócios quebram. Os negócios se quebram por causa de problemas emocionais, por causa de descontrole emocional. Mas se você tem o domínio das suas emoções, não tem negócio que quebre, não tem família que quebre, não tem sonhos que quebrem, entende? Então, se você está chegando agora, assiste essa live para você aprender a dominar sobre os seus medos e seja feliz e próspera e equilibrada em todas as áreas da sua vida. Tenha uma semana abençoada, maravilhosa. Tira print, compartilha e a gente se vê aqui nos stories, tá? Deixa eu ficar quietinha para você tirar foto. Foi?
Agora compartilha e vamos fazer um movimento reboliço santo aqui, levando paz a todo mundo aqui da internet. Eu compartilho com você e você compartilha com todas as suas amigas. Beijo pra você, dia maravilhoso, poderosa. Domina sobre os seus medos e faça dessa semana a melhor semana da sua vida. Fica com Deus. Beijo!